Estamos iniciando mais um podcast do Bernardes aqui pelo canal no YouTube. Contamos com a sua audiência e hoje eu estou recebendo aqui ele que é médico, professor universitário pela Universidade Federal do Estado do Ceará, em Sobral, Dr. Juvenal Linhares. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Alex. Um abraço a todos. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês para poder levar um pouco de informação de qualidade sobre saúde da mulher, sobre endometriose. A gente vem aqui para abraçar cada um de vocês e poder levar um pouco dessa informação para todos. Isso mesmo, o doutor hoje vai falar um pouco sobre esse assunto endometriose, né? Um assunto sensível, um assunto que as mulheres hoje passam no dia a dia e muitas das vezes é despercebido. É uma dor invisível, diagnóstico e tratamento moderno. O doutor atualmente trabalha em Fortaleza e também trabalha em Sobral. E você pode participar deixando seus comentários, você pode curtir, pode compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. Antes de mais nada, doutor, eu quero reforçar mais uma vez aqui a sua presença, né? Fico muito feliz. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua jornada, como que iniciou na medicina, né? E como que você viu que poderia se especializar nesse assunto e trazer algo inovador para a sociedade, para as mulheres em especial. Muito bem, Alex. Eu acho que um dos objetivos de programas, de momentos como o seu, além da gente falar especificamente de um tema, é levar um pouco de história de vida. Eu trago dentro de mim algumas pessoas que me representaram como história de vida. Um deles é o meu próprio pai, que foi uma das pessoas que mais me incentivou nesse caminho da medicina. E essas pessoas elas vão aparecendo no meio do caminho da gente, não por acaso, mas por ditames de Deus. Essas pessoas aparecem e mudam a sua trajetória. Então, aos 15 anos de idade, eu saí de casa para. Eu sou de Sobral, como o Alex falou. Então, eu saí de casa aos 15 anos para Fortaleza para fazer meu terceiro ano científico, na época, que hoje é o Sim. terceiro ano do ensino fundamental. E a gente saiu num desafio, né? O meu pai é comerciante, eu não tinha nenhum familiar médico. Eu fui o primeiro médico da família, de toda essa trajetória durante todo esse tempo. Isso também foi algo que me deixou muito feliz, que depois de mim vieram outros atrás, mostrando que é possível. Saí do interior, filho de um comerciante e de uma funcionária pública. Minha mãe é professora, que tinha um sonho de ter um filho médico. E esse sonho era deles, mas também era meu. Então, assim, eu nunca me vi dentro da minha vocação fazendo outra coisa a não ser medicina. Eu sei que todos os adolescentes estão nos ouvindo, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, talvez tenha, eu não sei o que é que eu quero. Então, assim, eu nunca tive essa dúvida. Isso, graças a Deus, foi algo que me motivou desde muito cedo. E cada dia que passa, cada envolvimento, cada ano que passa com a medicina, eu venho tendo certeza de que é exatamente a escolha certa que eu fiz. Então, eu saí de casa com 15 anos de idade, Isso. nunca tinha vindo em Fortaleza, para falar a verdade, tinha vindo uma vez a Fortaleza, numa excursão do colégio para conhecer a Praia do Beach Park. Até lá eu nunca tinha vindo a Fortaleza. E vim para morar num pensionato, na Barão de Aratanha, ali no centro, para estudar no Colégio Geo Estúdio, ali Distante da família. distante da família, distante de tudo. A minha mãe veio comigo, eu até brinco um pouco com essa história, mas serve de incentivo para Sim. muitos, para não desistir. A gente veio de carona em cima de uma Pampa, que é um carro de caçamba. Eu e minha mãe trazendo poucos móveis, porque ninguém tinha apartamento, a gente vinha para dividir um quarto com mais 6 pessoas. E eu sempre brinco que esse quarto tinha de tudo lá. Tinha de gente que usava droga, tinha gente que queria estudar, tinha outros que não queriam nada. Então, o caminho que a gente escolhe para seguir depende muito da gente. Então, eu Sim. tinha tudo para não dar certo, Sim. tá? Então, um adolescente de 15 anos de idade, sem muita maturidade, no meio de uma cidade grande, num quarto dividindo um pensionato com pessoas de toda a natureza. Mas eu digo que são esses passos e esses degraus que me fortaleceram e construíram a pessoa que eu sou hoje. E aí, nessa época, foi a tentativa do vestibular, que foi a primeira vez, eu tentei durante o terceiro ano, e não consegui a aprovação da primeira vez. Foi uma tristeza muito grande, porque eu sempre tinha aquele receio. O meu pai disse: se não der para estudar, vai voltar para o balcão. Eu sempre brinco com um pouco Sim. dessa história, que às vezes me emociona um pouco. E ele não queria que os filhos voltassem ao balcão, né? Então Sim. é tanto que hoje o meu pai, nós somos em 4 irmãos, tem 2 médicos, um advogado e uma farmacêutica. Todos têm 3 filhos doutores com doutorado, professores universitários.
E isso foi sempre o lema do papai, é investir na educação. Ele sempre viu a educação como uma forma de ascensão pessoal, social, e isso é algo que eu também procuro deixar cada vez mais para meus filhos. E aí eu fui aprovado, depois eu fui aprovado primeiro no vestibular da Federal da Paraíba. Na época não tinha Enem, a gente ia ficar circulando, pegando Sim, ônibus e fazendo vestibular em vários locais. E por coincidência, depois a faculdade da Paraíba entrou em greve, logo depois da matrícula. Eu me matriculei, entrou em greve, eu falei, pai, deixa eu tentar ir mais 6 meses de cursinho aí para ver se eu entro aqui na Federal do Ceará. E porque não tinha universidade pública ou privada, era só pública. A única universidade que tinha no estado de medicina, isso foi em 95, só tinha a UFC, não tinha mais nenhuma outra. Ou eu passava nela ou não. Era uma faculdade extremamente, um curso extremamente concorrido, em que a gente concorria com pessoas que estavam dentro de colégios sim. extremamente elitizados, e eu vinha de uma cidade pequena, mas eu sempre tive essa visão e esse pensamento grande, de nunca me deixar abater. E aí depois eu fiz de novo a prova, fui aprovado em 17º colocado e estamos aí. Isso, né, essa história, né, do doutor Juvenal, ela com certeza motiva, né, pessoas, jovens, adolescentes, a ir longe, né, porque tudo é possível, desde que você não perca o foco, seu objetivo. E hoje, como eu falei no início do programa, a gente vai falar sobre um assunto muito importante na atualidade, que é endometriose. Endometriose, É um pouco isso, até é difícil complicado de de falar. pronunciar, de falar, mas é um assunto que é importante para a gente tratar, porque milhares de mulheres atualmente, né, passam por essa dificuldade e desconhecem, né, da gravidade, do problema em si. E hoje o senhor vai falar um pouquinho sobre essa questão também. Eu gostaria que você falasse um pouco, doutor, sobre como que a mulher ela consegue, né, identificar essa doença, esse problema. Quais são os sintomas iniciais? Muito bom, muito bom. Antes de eu entrar nisso, Alex, me permita um pouco ainda, Sim, um pouco sobre história de vida, que aí foi o segundo passo. Quando você termina a faculdade, você tem que decidir sobre uma especialidade, sobre a especialidade. né, que foi quando eu decidi por fazer ginecologia e obstetrícia, que trabalha com a saúde da mulher, né? Eu gosto sempre de contar essa história também para motivar as pessoas, para quem está nos ouvindo não desistir, não achar que por ser uma cidade grande, por ser longe. E aí depois que eu terminei a faculdade, eu passei na residência aqui em Fortaleza e passei em São Paulo, num dos maiores Cada hospitais. vez mais distante da Isso, família. é isso que eu quero chegar. E num dos maiores hospitais, foi o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Depois eu fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E o pai sempre quer as pessoas perto, né? Se meu Sim, filho, tu já passou aqui, para que que tu vai para São Paulo? Aí você tinha a opção de escolher um ou outro. Eu disse, não, eu quero ir mais longe, sim, né? E aí sempre essa dificuldade para onde eu vou, onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou me alojar. Eu também só tinha ido a São Paulo uma única vez, só tinha andado de avião uma única vez, para conhecer lá a passeio. E aí eu saí para assumir a residência. Eu falei com um amigo que estava nesse mesmo hospital, que era mais velho do que eu. Eu disse, o nome dele é Júnior. Júnior, onde é que tu pode me arranjar um local aí para eu ficar um tempinho aí, até eu arranjar um apartamento, um local para morar? Aí ele disse: posso, você fica aqui no meu quarto. Eu moro na residência universitária, é um quarto que tem eu e outra pessoa, mas eu arranjo um lugar para ti. Eu saí no voo de madrugada, que sempre o voo de madrugada é mais barato, e aí eu peguei um avião, cheguei às 2h30 da manhã, e numa chuva torrencial de São Paulo, e ele tinha esquecido que eu tinha ido. sim. Eu fiquei na porta lá do alojamento, ele estava de plantão e fiquei embaixo de um orelhão, aquele telefone público em que eu ficava lá com a minha mala na mão, no meio da chuva, esperando ele chegar, dar de manhã para eu conseguir entrar no quarto. Cheguei, quando foi 7 horas, 7h30 da manhã, ele chegou, me viu naquele estado lá, disse: Eu esqueci de ti. Eu disse: Eu tô percebendo que você esqueceu. Aí o que que eu ia fazer? Aí ele foi me apresentar o quarto, um quarto do tamanho dessa mesa aqui, ou talvez um pouquinho maior, Muito pequeno muito espaço, né? pequeno, um beliche, uma geladeira. E eu disse: Júnior, eu sei da sua boa vontade, mas tu pode me dizer onde é que eu vou ficar? Aí ele puxa assim um colchão de trás da geladeira, deita no chão aqui. Então assim, se eu fosse desistir com esses pequenos percalços, Sim, entendeu? Se eu fosse desistir com as lapadas que a vida nos dá, e tudo isso foi me construindo, fazendo com que
cada vez mais eu chegasse aonde eu gostaria de chegar, com o objetivo que eu tenho de vida, com o que eu construí. Então é isso uma mensagem muito importante que a gente quer Sim. deixar, sabe? Não se acha inferior a ninguém. Inclusive eu Lá. confesso, né, Uhum, completando o seu raciocínio, eu também estudei em São Paulo. uhum. Precisei sair daqui, né, de Fortaleza, e tive que cursar, né, sou formado em comunicação social, com habilitação para jornalismo em São Paulo. Sim, sim. E assim, uma das maiores dificuldades para mim foi realmente essa distância, né? É você ter que se afastar das pessoas, né, que Uhum. você convive, sua família, e também da sua cultura. Sim, sim. Mas que é um aprendizado, né, muito. Demais, demais. E como que surgiu essa o senhor falou, você falou, né, do Sim, caso, sim. doutor, que Hum. seria médico, mas Uhum. como que surgiu o desejo de trabalhar nessa área É, aí voltada aí para. aí quando eu fiz a ginecologia obstetrícia lá em São Paulo, foram 3 anos de residência, depois eu fiz mais 2. Eu também sou mastologista, trabalho com a Sim. parte de câncer de mama. Depois eu fiz mestrado e fiz doutorado, e foi quando eu voltei para Sobral para assumir o cargo de professor. Tá exatamente hoje, esse ano, faz 20 anos que eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, lá no Parabéns. campus Sobral. Eu fui o primeiro professor da disciplina de ginecologia obstetrícia, e a faculdade ainda estava sendo criada. Ela iniciou em 2001, eu entrei lá no final de 2005, início de 2006. Quando foi isso, todos os cargos que são possíveis lá, eu fui diretor da maternidade da Santa Casa, fui diretor da faculdade, coordenador do curso, coordenador de residência. Assim, quando você é jovem, você quer, e tudo isso eu sempre trouxe para mim. Eu nunca fui assim, tu chegar e me fizer um convite, eu só não vou se eu realmente não puder, Sim, sabe? As pessoas viam em mim algo e diziam assim, eu queria que tu fosse coordenador, eu queria que eu poderia dizer, não, eu não quero desafio, eu quero ficar no meu consultório, eu quero ficar trancado, mas eu sempre tive como visão de vida deixar esse legado, essa história. Claro que são fases da vida diferentes. Hoje eu tenho sim. uma fase de vida totalmente diferente de quando eu cheguei. Então, quando eu cheguei, eu queria ser visto, eu queria ser lembrado, eu queria deixar minha trajetória, eu queria estar próximo, como ainda estou hoje, dos alunos. E tudo isso foram me construindo, e aí chegou um determinado momento da vida, que foi em 2015, que aí é onde entra a história da endometriose. Em 2015, Pouco mais de 11 um anos, pouco então. mais de 11 anos, exatamente. Em 2015, eu via que tinha um grupo muito grande de pacientes que me procuravam, com sintomas. Então já contextualizando a Sim. doença. Então, endometriose, apesar de ser difícil de você falar, Endometriose. isso, ser difícil de ouvir, e é Sim, uma pena isso, porque não é uma pena a gente não saber pronunciar, é sim. uma pena a gente não poder falar mais dela, porque a endometriose hoje ela comete 10 a 15% das mulheres em idade férteis. Então, você pegar uma população de mulheres aqui de Fortaleza, que tem em torno de 4, 5 milhões de habitantes, você pegar a metade delas são mulheres. E se você pegar as mulheres em idade fértil, que dá mais ou menos a metade, a gente vai ter circulando aqui próximo de quase 1 milhão de pessoas com endometriose, 1 milhão de pessoas de aproximadamente, mulheres, né? Você mulheres. pegar Fortaleza e a Sim. região metropolitana, você pegar Sobral, a gente tem em torno de 20, 30 mil mulheres com endometriose, e é uma doença que muita gente ainda diz, eu nunca ouvi falar, eu não sei o que é. Então, a endometriose ela acontece quando o tecido interno do útero, que a gente chama de Uhum. endométrio, que é aquilo que ela elimina quando está menstruada, que é aquele sangue da menstruação, ao invés de ele ir todo pela vagina, ele se fixa em outros órgãos. Geralmente, os locais mais comuns são os órgãos próximos do útero. Uhum. Ovário, trompa, a bexigo, intestino. E é uma doença que não é eminentemente ginecológica, ela é uma doença que ceifa de forma muito significativa toda a qualidade de vida da mulher. Então, a endometriose, ela leva nos países desenvolvidos de 7 a 10 anos para ser diagnosticada. Imagina Isso. aqui, Isso em países desenvolvidos. desenvolvidos. Aqui a gente não tem nem estudo, tá? Estudos da Inglaterra são de 7 a 10 anos, e são programas como o seu aqui, momentos que a gente está conversando aqui, Sim. que vão fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente conseguir aqui conscientizar uma, duas mulheres, a gente já cumpriu um papel muito importante de serviço público. E essa doença, ela acomete essas pessoas e tem essa característica de uma dor de forma muito significativa. Aí você pode até me perguntar, e por que demora tanto para ser diagnosticado, né? Então, primeiro ponto, eu tenho um estudo publicado numa grande revista, que é o New England, que é a maior revista de medicina do mundo,
que ele aponta 4 pontos principais. O primeiro, porque culturalmente a mulher nasceu para sentir dor. Há quem diga que é bíblico, que a Eva parirás com dor, isso não é verdadeiro e a gente não deve acreditar que isso vem de Sim, Deus. Então, essa cultura precisa acabar. sim, Durante muito tempo a gente escutou da avó da gente que quando a senhora casar, sua cólica passa, quando você tiver filho passa, quando começar a ter relação some, e muitas mulheres vão passando anos a fio com dor intensa e a dor não vai passando. Então, essa cultura de que a cólica menstrual, de que a dor da mulher, ela é normal, esse é o primeiro ponto que a gente precisa desconsiderar. O segundo ponto, a própria mulher acha isso. Então, por quê? Porque ela passou a vida inteira escutando. A paciente demora para procurar. Por quê? Porque ela fala para o marido, fala para o filho, fala para o pai, e é banalizado. Todo mundo olha para ela e diz: é cólica. Você não consegue sentir uma cólica? O terceiro ponto tão importante aí depende da gente, né? Então, as pessoas acham que diagnosticar endometriose é difícil, mas não é. Quando você tem empatia com a dor do outro, quem você gosta acaba quem gosta de sentir dor, quem né, gosta de por sentir mais dor. Então, simples assim, que o é. grande problema é o profissional de saúde que escuta, que a mulher está sofrendo, que ela está com dor, e ele vem com a mesma história de que é normal. Isso não é para acontecer. Eu costumo brincar que a endometriose grita, ela berra. Por quê? Porque hoje a dor da endometriose é considerada uma das 20 maiores dores do mundo. Então é muita dor. É Só que eu muita não dor. estou vendo. Ela é invisível, ela é lá na pelvis. Se você quebrar um braço, uma mão, tiver um corte Sim, na testa, todo mundo evita pegar, todo mundo te dá um carinho, um apoio, ó, coloca teu braço aqui. A endometriose ela dói muito mais do que isso, só que ninguém está vendo. Ela é escondida. Ela é essa dor invisível. existe algum perfil de mulher que sofre mais ou Sim, sim. E aí, o quarto ponto é a dificuldade de exames que a gente para pode depois detectar? para detectar. Então, a primeira coisa, assim, a gente imaginava que a endometriose ela começava só na idade 25, 30 anos. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que ela é uma doença que começa lá na adolescência. Todo dia, quando eu vou conversar com minhas pacientes, elas chegam dizendo que tem história de dor. Aí chegam lá com 25, 30, 35 anos. Quando eu vou resgatar a história prévia delas, elas dizem: doutor, eu faltava aula, minha mãe vivia me levando no pronto-socorro, eu sinto dor desde a minha adolescência, ninguém nunca valorizou. E aí fica a primeira mensagem aí para as mães das adolescentes de que valoriza a dor do adolescente. Às vezes ela acha que o adolescente está fazendo aquilo ali porque não quer ir à escola. Então, assim, como é que teve uma Sim, das entrevistas, ele me perguntou como é que eu diferencio se o meu filho está querendo me enrolar ou se ele realmente está com dor. Então, o adolescente, ele interpreta a dor de forma diferente. Ele se isola. Então ele fica mais tempo no quarto. Você quer saber se o adolescente está assistindo dor? É quando ele chegar para você e dizer, eu não quero ir para a festa da minha amiga. Eu sim, não vou para os 15 anos da minha amiguinha porque eu estou com dor. Nessa hora ele está falando a sim, verdade. Ou seja, quando ele está faltando o ambiente social, quando ele está deixando de ir para algo que ele sempre foi e sempre gostou, é porque realmente aquela dor é verdadeira. sim, Tá? Ninguém vai para o pronto-socorro para tomar um remédio na veia, ainda mais um adolescente que morre de medo de injeção, se ele não sim. tiver verdadeiramente com dor. Na hora que ele te pede para ir para emergência, acredita nele, porque aquilo ali é verdadeiro. E quando a gente diagnostica cedo na adolescência, a gente tem a possibilidade de mudar essa trajetória da doença. Ao longo da vida. E o Hum. perfil da qual seria o perfil da mulher que Outra pergunta, Alex, muito importante que você está me fazendo, assim, as pessoas perguntam por que que hoje se diagnostica tanta endometriose, está tão na moda essa doença, então o nosso perfil de mulher mudou. Então hoje, você pega a minha avó, a sua avó, a maioria delas, com 20, 25 anos de idade, já tinham tido 4, 5 filhos. Elas passavam muito tempo amamentando, elas tinham um estilo de vida de comer coisa mais natural, e tudo isso fez com que a vida moderna intensificasse uma predisposição que já é genética da sim, doença, fizesse com que ela se manifestasse. Então, qual é o perfil de paciente? Aquela que engravida menos, aquela que amamenta menos, ou seja, aquela paciente que tem mais tempo menstruando. Quanto maior o número de menstruações, você pegar no século passado, a mulher menstruava 40 ciclos por vida. uhum, Hoje ela menstrua 400. Por quê? Porque ela só tem um filho, ela não amamenta, ela tem que voltar rápido ao trabalho. Então, o outro perfil de paciente são doenças hiperestrogênicas, ou seja, eu tenho um aumento de um hormônio chamado estrogênio que estimula os focos da doença. Então, se eu sou sedentária,
se eu como mal, se eu sou obesa, se eu menstruei muito cedo ou parei de menstruar muito tarde, tudo isso são fatores que vão fazer com que eu passe mais tempo menstruando e, consequentemente, eu vá ter uma chance maior de desenvolver a doença. Outra característica de paciente é a história familiar. Então, pergunte se tem alguém na sua família com história de endometriose. Então, você tem hoje, se eu tenho uma parente de primeiro grau, então se eu sou mãe com endometriose, a minha filha ela tem 8 vezes mais chance do que a população geral de desenvolver a doença. Então eu tenho que ficar mais alerta aos sintomas que essa minha filha vier me manifestar. Sim. Aproveitando falando sobre os sintomas, né, os impactos na saúde da mulher. Quais são os principais sintomas? Seja ela adolescente, jovem, adulta? Perfeito. A endometriose, prestem atenção ó, nos sintomas, tá? Ó, são 6. Seis, A olha. doença das 6 dores. Nossa. Ou a doença dos 6 Ds, como queiram, tá? Então, a primeira dor é a dor na menstruação. Essa geralmente é a mais comum e é a que deve chamar atenção. Ah, mas como é que eu sei que a minha dor na menstruação não é só uma cólica normal? Quando é que eu sei que aquela minha cólica precisa ser investigada? Então, se a cólica, três momentos principais, se a cólica interfere significativamente na tua qualidade de vida. Ou seja, se tu deixa de fazer qualquer coisa que tu gosta por dor, isso aí não é normal, Não precisa é ser normal. investigado. Tá? Então, a adolescente que falta à escola, o adulto que falta ao trabalho, a mulher que precisa ir para o pronto-socorro, tomar um remédio para dor, ela se afasta do parceiro por conta da dor. Então, são cólica menstrual intensa. O segundo aspecto é a dor pélvica crônica, ela ter mais de 6 meses de dor. Ela ter dor mesmo sem estar menstruada. A endometriose no começo ela dói quando menstrua, depois ela cria um processo inflamatório na pelvis que ela dói um mês inteiro, Um mês inteiro. inteiro, tá? Então tem pacientes que têm anos a fio de dor. A cólica, ela diz: "Doutor, a minha dor é uma dor semelhante a um parto todo mês". É Então bem. é uma dor incapacitante, claro que existem formas mais leves. A terceira dor é a dor na relação sexual, Sim. tá? Relação sexual é para ser prazerosa, não é para doer. Ah, mas só dói. E a endometriose ela tem essa característica. Algumas vezes ela só dói em algumas posições. Posição mais comum, aquela posição de 4 apoios, é o que deixa ela mais desconfortável, porque tem um foco da doença que fica atrás do colo do útero, que é um dos locais mais comuns. Sim. E aí, quando o pênis bate, é como se estivesse batendo numa ferida. E isso causa dor. A outra dor é a dor para evacuar durante o período menstrual. Então ela percebe que o intestino dela parece que ficou inflamado durante a menstruação. Algumas vezes ela não sente dor, mas ela diz: "Doutor, quando eu vou evacuar no meu período menstrual, parece que eu não consigo fazer o cocô todo. Eu tenho que fazer mais força". Algumas até sangram durante o período menstrual nas fezes. A outra dor é a dor de urinar durante o período menstrual, quando a bexiga está comprometida ou quando tem lesões próximo da bexiga. Inclusive a Anitta, aquela cantora, ela passou Sim. 7 anos sendo tratada como infecção urinária. Imagina, nos Nossa. grandes hospitais, Sírio-Libanês, Einstein, Martista, e depois descobriram que ela não tinha nada de infecção urinária. Quem deu o diagnóstico foi um cardiologista, tá? Ela passou 7 anos tratando como infecção urinária e não tinha nada de infecção urinária, que ela tinha era endometriose. E a última dor, que é uma dor que ceifa muito e mexe demais com a qualidade de vida delas, é a dor de não ter filho. Então, a endometriose, ela é hoje a principal causa de infertilidade. Então, você tira da mulher tudo que é bom. Você tira a adolescência, você tira a força de trabalho, porque as pacientes com endometriose, elas têm mais ansiedade, Sim. elas têm mais depressão. As pacientes com endometriose, elas chegam menos às universidades, elas terminam menos as faculdades, elas ocupam menos cargo de liderança. Por quê? Porque ninguém vai colocar a pessoa de liderança faltando o trabalho. E muitas vezes não entende. Como o doutor Então, fala, né? A questão da dor, então, já sentiu ou sente com frequência, já não é normal. É bom procurar. não é normal. Então, cólica menstrual que interfere na sua qualidade de vida, é sempre que a gente pergunta às pacientes, dê uma nota para sua cólica de 0 a 10. Se ela é acima de 7, merece atenção. Outra situação de cólica é assim, eu tinha um padrão de cólica que era suportável e eu percebi que o meu padrão mudou. Então, a mudança do padrão de cólica também deve chamar atenção. Antes eu tomava ali 20 gotas de pirona, minha cólica passava. Sim. Hoje eu estou precisando cada vez mais de medicação. Merece investigação. E a terceira situação é quando eu tenho cólica com um desses sintomas que eu falei.
Então, se eu tenho cólica e dor na relação, cólica e dor para evacuar, Sim. cólica, dor para menstruar e cólica e dificuldade para engravidar. 2 desses sintomas já merecem investigação de endometriose. Indo para o diagnóstico, né? Após esses sintomas, ela buscando ajuda médica, Uhum. como que funciona a questão do diagnóstico? Muito importante. Primeiro ponto é esse, é sempre lembrar dos 6 Ds ou das 6 dores, tá? O diagnóstico da endometriose, os exames que a gente vai pedir, não é para dar o diagnóstico da doença, é para saber a extensão. Sim, O diagnóstico é, conversa, eminentemente clínico. É tanto que a paciente sai do meu consultório, ela me conta toda a trajetória dela, e disse, olha, a senhora tem endometriose. Eu vou pedir o exame, não é para dar o diagnóstico da sua doença, eu vou pedir o exame, é para entender a extensão dela, tá? Então, o segundo ponto é que o ginecologista examine a paciente. Hoje, cada vez mais, a gente quer pedir exame e a gente esquece de examinar. Um bom exame ginecológico nos dá uma série de informações. A gente pontua durante o exame ginecológico, a gente faz um exame de toque vaginal, em que a gente toca o útero dela. Geralmente, quando a gente toca o útero, é doloroso, é fixo, ela reclama da dor, e a gente percebe durante o exame físico que aquela dor que ela está relatando não é da cabeça dela, que muitas vezes isso é da sua cabeça, você está nervosa. Não é. Então, na hora que a gente faz o exame, que a gente toca o útero, ela dá um pulo. Então, um bom exame ginecológico feito por um profissional habilitado, tá? Já dá uma série de informações. A maioria das pacientes que tem cólica, elas vão para o ginecologista e o ginecologista pede um ultrassom transvaginal. Esse é o exame mais solicitado, sim. tá? O que é o grande problema? O ultrassom transvaginal, ele vê o útero e o ovário. Ele não vê todos os outros órgãos que estão ao redor. Então, o que é que acontece? Eu chego com dor, digo para o meu ginecologista, ele me examina mal ou não me examina, aí pede um ultrassom, o ultrassom dá normal, ele diz assim, isso é da sua cabeça, a senhora não tem nada não. Por quê? Porque para diagnosticar a doença é preciso que se avalie todo o abdômen e toda a pelve, não só o útero e o ovário, tá? A doença, ela começa na menstruação, ela começa no útero, mas é a presença dela fora do útero. Então, hoje existem alguns exames, quando a suspeita clínica é muito forte e a sintomatologia importante, que é um exame chamado ultrassom ou ressonância de mapeamento de endometriose. Que aí é um ultrassom feito por profissional habilitado, é um ultrassom feito com preparo intestinal, ela faz uma lavagem do intestino no dia antes do exame, outro no dia do exame, e o profissional não vai olhar só o útero e os ovários, vai olhar todo o abdômen, desde o diafragma, desse músculozinho aqui da Sim. respiração, inclusive é um local não raro de endometriose. A gente pega muitas pacientes que vêm do ortopedista com dor no ombro durante o período menstrual. Doutor, quando eu menstruo, eu sinto muita dor no ombro. E ela já fez infiltração, disse que era bucite, tendinite. Quando a gente vai investigar, tá lá um foquinho de endometriose lá no diafragma, que e reflete a dor no ombro e ela acha que é dor muscular e na verdade é da doença. Então, toda dor que piorar no período menstrual, independente de onde ela seja, até prova o contrário, é endometriose. E aí é o ultrassom ou a ressonância de mapeamento, que aí ele vai nos dar ideia da extensão da doença. E a gravidade, hoje a gente tem, quando a gente fala aqui de endometriose, todo mundo acha que ela sempre é grave, não é. A Sim. gente tem formas mais superficiais e mais leves, a gente tem formas que é mais ovarianas no ovário, e a gente tem formas mais graves que são mais profundas, que aí sim, quando tem comprometimento intestinal e urinário. E sobre o diagnóstico ainda, a questão da ultrassom, só a ultrassom não resolve, então, no diagnóstico tem que ter esse momento com o médico, conversar. Isso, então assim, primeira coisa, não faça exame à toa, né, Sim, aleatório. Vá no profissional, no ginecologista, tá? Se ele não escutou sua dor, procura outro, tá? Eu tenho um paciente que diz: "Doutor, o senhor já é", a maioria, o tempo são 7 anos, tá, sim. do diagnóstico, e esse mesmo estudo fala que a maioria das mulheres passam por 7 médicos para chegar ao seu diagnóstico. 7, 7 né? médicos. Eu costumo brincar que é a doença dos 7 erros. 7 Hum, médicos e 7 anos. Por quê? Porque ninguém acredita. Tem paciente que já chegou para mim assim: ó, se eu vier aqui, sentar na frente do senhor, e o senhor disser que minha cólica é frescura, levanta agora. Eu disse: calma, deixa eu lhe conhecer, deixa eu conversar com sim. você, tá? Então, essa história clínica, um bom exame e um exame dedicado ao estudo da doença. Não é qualquer ultrassom. Se houver realmente uma suspeita clínica forte da doença, se você tentou algum tratamento e não melhorou da dor, tá? É importante que você faça um ultrassom ou uma ressonância com preparo intestinal para mapeamento de endometriose.
Sobre tratamentos, doutor, como que funciona o tratamento clínico, né? Uhum. Existem medicamentos que funcionam, minimizam a dor, passa naquele momento? Então vamos lá, ó. Quando a gente vai, conduzir o tratamento da paciente, a gente separa essas pacientes em alguns grupos. Primeiro grupo, aquela que tem a doença, descobriu por acaso e não tem sintoma. Sim, Que existe um grupo de pacientes que são assintomáticas. Ela fez um ultrassom que detectou, mas ela não sentia nada. Então, essa paciente assintomática não há necessidade de nenhum tratamento, nem medicamentoso, nem hormonal, nada. O que ela precisa é acompanhar para ver se a doença não está progredindo e se observar para ver se os sintomas não vão sim, aparecer. Eu tenho sintoma, então aquela que tem sintoma, esses 6 sintomas aí, a gente vai determinar se ela deseja ou não engravidar. Aquela que não quer engravidar no momento, tá? A gente vai iniciar um tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? É um tratamento hormonal para tentar inibir a menstruação dela. Aí existem várias possibilidades de tratamento hormonais, a depender de quanto tempo ela pretende engravidar. Não, eu não quero engravidar nem tão cedo, eu quero engravidar daqui a 2, 3 anos. A gente vai usar tratamentos hormonais de longa duração, que aí tem um DIU hormonal, tem um implante de etonogestrel. Existem algumas estratégias hormonais. Ah, não, eu quero uma coisa que eu tome todo dia. O anticoncepcional é o clássico que a gente usa, geralmente de forma contínua, para que ela não menstrue, sim. tá? Lembrando que nenhum tratamento hormonal vai curar a doença. O que está lá presente vai continuar lá. Não existe hoje, infelizmente, nenhum remédio para fazer a endometriose desaparecer. Ok, Ele é para melhorar o sintoma. E outros 2 pontos que eu sempre falo para os pacientes: eu vou fazer minha parte, que é fazer o tratamento hormonal, escolher a melhor estratégia para você, e as outras 2 coisas você tem que fazer em casa, que é mudar seu estilo de vida. O paciente precisa entender que uma alimentação equilibrada, com dieta anti-inflamatória e atividade física é melhor do que remédio. Então ela tem que fazer a parte dela. Então ela tem que resolver mudar a trajetória de vida dela, entendendo que a endometriose é uma doença crônica e que vai acompanhar toda a vida reprodutiva dela. Ela é possível ter uma boa convivência com a doença, com tratamento hormonal, com a mudança do estilo de vida. A grande maioria das pacientes com endometriose não precisarão se operar. Ficarão muito bem com o tratamento existe clínico. cirurgia então para esses casos? Existe, existe. Aí a outra pergunta é: quando eu vou operar essas pacientes? Né? Que perfil de paciente precisa ser operada? Mais uma vez, não é a maioria. Quem é que vai ser operada? Fiz meu tratamento clínico, já está com 6 meses, eu fiz tudo que eu podia, mudei minha alimentação, fui no nutricionista, fiz atividade física, estou fazendo o tratamento hormonal que você passou e a minha dor persiste. Eu não melhorei. Então, a falha, que a gente chama falha do tratamento clínico. Falha do tratamento clínico é igual à cirurgia, eu preciso ir lá e tirar os focos, tá? O segundo ponto é, eu estou fazendo o tratamento clínico e sempre que está fazendo tratamento clínico tem que ir acompanhando com o mapeamento da doença. Se a Sim, doença estiver progredindo mesmo com o tratamento clínico, ela precisa se operar. É sinal de que a medicação não está segurando a doença. Outra indicação cirúrgica é quando você tem formas mais profundas da doença. Comprometimento intestinal extenso, que a gente geralmente considera lesões acima de 3 centímetros no intestino e que penetram no intestino mais de 50%, que aí já corre o risco de obstruir o intestino dela pela lesão, tá? E quando eu tenho um comprometimento do ureter. O ureter é um canalzinho que liga o rim até na bexiga, e a endometriose tem uma afinidade pelo ureter, ela fica muito próximo dela. Então, quando eu tenho um comprometimento do ureter, eu preciso urgentemente operar pelo risco da perda do meu rim. Eu tenho casos de pacientes que a gente teve que fazer nefrectomia, que foi a retirada do rim, por conta da endometriose. Ela demorou para diagnosticar, aquela velha história achando que estava com uma pedra no rim, com cálculo renal, com infecção urinária, várias vezes na emergência, e ninguém associou que os sintomas dela pioravam quando ela estava menstruada, sim. que ela também tinha cólica, que ela tinha outras coisas, tá? E a gente diagnosticou, quando diagnosticou o rim já estava sem função e teve que tirar o rim, tá? E outra indicação cirúrgica é quando ela quer engravidar, tá? Que é o outro perfil de paciente que eu te falei. Sim, Então, assim, eu tenho endometriose e sou infértil. Ou não, eu tenho endometriose e quero engravidar, é o primeiro ponto, antes da gente falar da infertilidade. sim, A primeira coisa é tentar. 50% das pacientes são inférteis, não vão conseguir,
os outros 50% irão engravidar espontaneamente. O que é o grande problema? Vai ter um grupo de pacientes que, para engravidar, tem que parar o anticoncepcional. Sim. Aí vai ter um grupo de pacientes que vai dizer assim: doutor, quando eu parei o remédio, eu não aguentei de dor. Então eu preciso operar para eu tirar a doença, para Sim. que ela consiga ficar sem dor e sem o tratamento hormonal. Ela não fica curada da É, doença. ela vai ficar, Minimiza não, ela vai ficar naquele momento sem doença. sem doença. Eu não tenho como dizer que ela nunca mais vai voltar. Ela continua com o tratamento, Ela então. tem que continuar com o tratamento clínico. Operei a doença, quer engravidar? 45, 60 dias, recuperou da cirurgia, já tenta, Ok. tá? Não quer engravidar? Volta para o tratamento hormonal, tá? Aí aquela que tentou e não conseguiu, aí ela tem dois caminhos. Eu vou avaliar o perfil dela, a idade, ver como é que tá as trompas, como é que tá o espermograma do parceiro, ver como é que tá a reserva ovariana dela. Um grupo vai se beneficiar com a cirurgia e o outro grupo vai ter que ir para uma técnica de Inclusive, doutor, reprodução. gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo, né, de Uhum. fertilização, Sim, visto que você é referência nesse processo aqui no nosso isso. estado. Muito bem. Então, assim, quem é o grupo das pacientes com endometriose que vão ter que fazer fertilização in vitro, né? A endometriose ela dá infertilidade por vários fatores. Um deles é obstruir as trompas. O Sim, paciente tem as duas trompas obstruídas, acabou, ela não vai conseguir engravidar espontaneamente. Não existe, infelizmente, cirurgia para desobstruir trompa. Está obstruída, é indicação formal de fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro, para vocês entenderem, né? O processo normal de fecundação é a mulher ovula, esse óvulo desce pela trompa e o espermatozoide ascende pela vagina na relação sexual e vai encontrar o óvulo lá na trompa, depois desce, vai para dentro da cavidade uterina e se fixa, que é o fenômeno que a gente chama de nidação. Isso é o normal. Se eu tiver minhas trompas obstruídas, não vai haver o encontro do óvulo com o espermatozoide, sim, tá? Que é o que acontece com muitas pacientes com endometriose. Nessa situação, o que é que eu preciso fazer? Eu vou estimular a ovulação dela, vou usar medicações, ela vai para o centro cirúrgico, quando eu estiver no momento cheio de óvulos, aí a gente faz com sedação, aspira os óvulos de dentro do ovário, pega os espermatozoides do companheiro e leva para o laboratório. Hoje nós somos a única clínica fora de Fortaleza a realizar todo esse processo. Lá em Sobral, a gente tem uma clínica chamada Fertiliza. E esse embrião é gerado em laboratório. Pode ser gerado 1, 2, 3, 5, isso vai sim, depender da qualidade dos óvulos, do espermatozoide. E aí você faz a transferência desse embrião já direto para dentro do útero, pulando essa etapa da obstrução tubária, sim. aumentando de forma significativa a possibilidade de gravidez. Então, a gente tira ela de uma taxa de gravidez próxima de zero e leva ela para uma taxa de gravidez 50%, 60%. Tá? Então, não existe 100%. Sim. Eu quero aproveitar o momento, inclusive, doutor, abrir aqui um espaço para a gente falar um pouco sobre mitos e verdades, né? Perfeito. Aí eu gostaria Adoro. que você falasse um pouquinho aí. Eu já percebi que, pela sua fala, endometriose não possui cura. Não possui cura. A gente escuta. Eu fiz até um. Participei de um outro podcast que eu falei Sim, isso. Hoje as pessoas, elas, para conseguirem mídia, elas precisam lançar algumas frases de efeito, sim, sabe? E infelizmente, aqui eu quero aproveitar o teu momento. sim, Para quem está nos acompanhando, procurem seguir profissionais sérios, tá? Não procurem profissionais por número de seguidores. Ah, então às vezes esses seguidores são comprados, às vezes o cara sim. é sensacionalista, tá? Então todo dia A eu abro verdade acima de tudo, né? isso, a verdade é assim. E um dia a casa cai, Sim, sabe? Então isso eu prezo muito pela ética na medicina. Eu sou inclusive conselheiro do Conselho Regional de Medicina, então tudo que eu faço hoje, o que eu divulgo nas minhas redes sociais está dentro do que o Conselho de Ética Médica advoga. Então, a endometriose nem aqui, nem no mundo todo ela não tem cura. Me dê uma cura definitiva. Talvez ela vá ficar curada quando ela chegar na menopausa, que aí o ovário para de funcionar. A gente achou que isso era verdade, mas hoje eu já tenho, inclusive, pacientes que entraram na menopausa e continuaram com dor. Então, essa paciente que acabou todos os hormônios dela e ela continua com dor, ela precisa muitas vezes ser operada, mesmo sim. na menopausa. Mas na menopausa existe uma melhora muito significativa da doença e a doença tende a recrudescer, ela fica quieta ali, sem dar problema. Fora isso, durante toda a trajetória reprodutiva, a gente vai ficar brigando com ela, tá? Vai brigar com tratamento clínico, vai fazer a cirurgia, depois da cirurgia eu vou fazer, aí eu vou determinar, claro, paciente, por que que a doença volta tanto? Não é que a doença volte muito,
Hoje a gente faz uma cirurgia, que é uma cirurgia que a gente chama de ressecção da doença. Antigamente, acreditava-se que a doença voltava muito depois da cirurgia, e hoje a gente sabe que não é bem isso. Antigamente se queimava os focos da doença, ia lá o foquinho, Sim. queimava. E hoje a gente sabe, depois que foram retirando e entendendo, que aquilo que é queimado é a ponta do iceberg. A doença ela está profunda. Então a gente precisa realmente ressecar em bloco toda essa doença. Quando a gente faz uma cirurgia ótima, tá? A paciente, a chance dela voltar ela é muito menor, mas ela precisa entender que ela precisa continuar tratando, Tratando. tá? Existe um risco maior de recidiva quanto maior a extensão da doença. Existe um risco maior de recidiva quanto mais jovem eu opero aquela paciente. Se eu operei ela com 20, 25 anos, ela vai passar muito tempo tendo ação hormonal. E existe muito mais risco quanto mais conservador eu sou na cirurgia. Então, se eu tirar o útero, os ovários e todos os focos da doença, a chance de voltar é menor. Mas eu vou estar fazendo uma cirurgia muito mais radical. Eu preciso entender o que é que a paciente quer, para eu poder determinar a extensão do meu tratamento cirúrgico. E outro mito, né? Só quem sente dor forte tem a doença ou Não, não, pelo amor de Deus, né? Então esse mito não dá, né? Então, assim, existem pacientes que não têm cólica, que é a minoria, mas tem esses outras dores que a gente falou. E tem pacientes que têm cólica e não têm endometriose. A gente também não pode achar que todo mundo tem cólica e vai ter endometriose, tá? Então é um mito e a gente deve desfazer esse mito. sobre alerta e prevenção, doutor? Quando a mulher deve procurar ajuda e qual o maior erro que as pacientes cometem na atualidade? Então, assim, a prevenção da endometriose é outro grande desafio, Sim, tá? É um grande desafio porque cada vez mais se entende que a doença tem um componente genético muito importante. Existe o que a gente chama de genético, existe o que a gente chama de epigenético. O que é genético é aquilo que eu carrego de herança dos meus pais ou sim. da minha família. Então, muitas pacientes trazem essa carga, mas não manifestam a doença. E o que é que eu posso fazer para não manifestar a doença? Que seria a história da prevenção, tá? Alimentação equilibrada, atividade física, ter um bom controle, engravidar, amamentar, então gestação prevenindo endometriose, amamentação prevenindo endometriose, tratamento hormonal prevenindo endometriose, não é nem prevenir a doença, é prevenir o aparecimento dela, tá? Então são esses fatores que a gente pode estar utilizando. No nosso dia a dia é isso, alimentação equilibrada, atividade física, tem alguns alimentos que a gente deve tirar cada vez mais, tanto quem tem endometriose como quem não tem, que é aquilo que é inflamatório, massa, fritura, tudo que é industrializado. Eu sempre costumo brincar com minhas pacientes que elas devem descascar muito mais do que rasgar a embalagem. A gente adora rasgar a embalagem e a gente não descasca mais uma banana, uma maçã, tá? Então, esses são fatores importantes. Diminuir a carne vermelha, ingestão de álcool. Então, esses fatores são importantes na prevenção. Isso é muito importante. Já falo, quero, falar aqui Hum. para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Hoje nós recebemos aqui o doutor Juvenal Linhares, ele que é professor da Universidade Federal do Estado do Ceará, em Sobral. É um prazer recebê-lo aqui. Fica o convite para outras oportunidades, para outros temas aí relacionados à saúde da mulher. Inclusive, eu quero reforçar aqui abaixo, você vai ter acesso às redes sociais, né, do doutor, inclusive o nosso perfil também você pode seguir, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos e familiares. Doutor, chegando aqui no final do nosso programa, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres, né, adolescentes, jovens, que por sua vez acham que sentem, ou aquelas que também não sentem com frequência, essas dores que o doutor comentou, qual seria o alerta para elas nesse Muito momento? importante. Esse mês nós estamos vivendo o Massa Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose. E a nossa função como formador de opinião e como médico, como influenciador do ponto de vista médico, é trazer para essas pacientes uma mensagem, tá? Cólica menstrual intensa nunca é normal, tá? Sentir dor não é normal, tá? A dor é um sinal de alerta que tem algo errado que precisa ser investigado. Então, se a gente conseguir que uma de vocês aqui entendam isso e levem essa informação via rede social, a minha, a do podcast, para que vocês possam levar essas informações para outras pessoas, dividam, multipliquem, transmitam todas essas informações. Se a gente conseguir aqui fazer com que vocês que estão nos ouvindo, a mãe daquela adolescente que sofre com dor, aquele parceiro
e aquele companheiro ou aquele marido em que a mulher muitas vezes evita a relação sexual por conta da dor, que ele precise abraçar essa mulher e não se afastar dela, tá? Porque a dor dela ela é verdadeira. Tá? Aquela paciente que vem tentando engravidar e tem cólica e não conseguiu, que ela procura entender que existe essa doença chamada endometriose, que é responsável por 50% das causas de infertilidade. Então, dor intensa, dor na relação sexual, infertilidade, são 3 pontos que precisam ser frisados aqui para que vocês guardem com vocês, levem de informação e mudem a realidade da doença para que a gente não precise mais com que as mulheres passem de 7 a 10 anos para serem diagnosticadas, para que a gente não precise mais que as mulheres passem por pelo menos 7 médicos para chegar ao seu diagnóstico. Muito obrigado, doutor, pela sua vinda e fica o convite aí para uma outra oportunidade. Estamos à disposição, viu? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, um papo muito agradável. E para você que nos acompanha em sua casa, seu trabalho, em algum ambiente externo, fica o convite para você acompanhar o nosso próximo episódio, curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e acessar as redes sociais aqui abaixo também. Muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.